Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Júlio Enciso dá sinal verde e Palmeiras avança para fechar contratação. Enciso responde a Leila e abre caminho para ser novo reforço do Palmeiras. O Palmeiras recebeu um importante aval para seguir firme em uma das maiores negociações da temporada. O atacante paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, respondeu positivamente ao interesse do clube e aceitou a possibilidade de reforçar o elenco de Abel Ferreira. De acordo com o jornalista Paulo Massini, no programa Dois Toques, Enciso autorizou seus representantes a alinharem os detalhes finais com a diretoria alviverde. O Verdão já apresentou proposta de 14 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em bônus por metas de desempenho. Aos 21 anos, o jogador é tratado como prioridade pelo Palmeiras para fortalecer o elenco até 2026. O atacante, que se recupera de lesão, deve retornar à Inglaterra neste fim de semana e terá uma reunião com sua equipe de staff e representantes do clube paulista. A presidente Leila Pereira acompanha de perto as tratativas, mas mantém cautela no discurso público. A dirigente reforçou que o Palmeiras está ativo no mercado, mas só avançará quando houver plena segurança de que o negócio será positivo para todas as partes. Enquanto isso, dirigentes alviverdes já estão em Londres para conversar diretamente com o Brighton e aproveitar a estadia para estreitar os laços com o jogador. O clube inglês, que tem Enciso sob contrato até junho de 2026, ainda avalia a melhor forma de negociar o atleta. A concorrência europeia, que poderia atrapalhar, diminuiu. A Roma demonstrou interesse em Enciso, mas se retirou da disputa, abrindo espaço para que o Palmeiras negocie em um cenário mais favorável e sem rivais diretos no mercado. Na última temporada, Enciso disputou 29 partidas pelo Brighton, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Agora pode retornar ao futebol sul-americano para ser protagonista no Palmeiras, que segue firme também no Brasileirão, Betano, onde enfrenta o Botafogo neste domingo. Agora vamos para mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Hora de mercado da bola, minha gente? Já falamos bastante sobre o Abel, hein? Mercadão da bola, uma pergunta que todo dia surge aqui no nosso chat. Quando chega Carlos Miguel, o goleiro? Pois chegou. Chegou no domingo à noite, então agora só está naqueles trâmites de fazer exames e assinar contrato. Mas já vai se tornar, né, tudo aí se concretizando, dando tudo certinho, assinando o contrato, o goleiro mais caro da história do Palmeiras. Que loucura, hein? Olha o investimento que o Palmeiras fez. 5 milhões e 500 mil euros, dá mais ou menos 34,7 milhões de reais, mais 500 mil euros de bônus. E o Nottingham Forest ainda manteve 20% dos direitos econômicos dele. Então foi um investimento alto aí. Carlos Miguel já chegou para assinar com o Palmeiras e, claro, qualquer novidade, ele pintando ali, o Palmeiras anunciando, a gente traz aqui no de primeira. PVC, foi um investimento pesado, né? Vale todo esse investimento no Carlos Miguel, esse goleiro que surge tão promissor no Corinthians, fica pouquíssimo tempo, vai para o futebol inglês, não consegue ter as oportunidades que esperava e agora busca uma segunda oportunidade aqui no futebol brasileiro. Se você for olhar para a carreira do Carlos Miguel, não vale. Porque ele jogou no Boa, ele não foi titular do Corinthians, quando ele virou titular do Corinthians ele jogou 26 partidas e foi para o Nottingham Forest e não jogou lá. Mas todo mundo viu, quando ele jogou no Corinthians, que ele é um goleiro de enorme potencial. O fato dele ser o goleiro mais caro da história do Palmeiras não indica que ele é o melhor goleiro da história do Palmeiras. O Everton é um goleiro que está na história. O Everton talvez seja inferior. O Palmeiras teve grandes goleiros na vida, né? Oberdan, Valdir de Moraes, Veloso, Zete, Leão. Marcos, Leão, que está acima de alguns desses que eu citei, perdão, Leão. Jurandir, Laércio, o Everton. O Everton é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. E o Everton continua sendo um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. O Carlos Miguel chegou dizendo, não, o Abel que vai decidir. Acho que sim, claro que o Abel vai decidir. Mas o Palmeiras precisa de um goleiro, não é para jogar amanhã de manhã. O Palmeiras precisa de um goleiro para sucessão, porque o seu goleiro titular tem 38 anos de idade, quase. Né? O Everton está com 37 e o Carlos Miguel tem quase 10 anos a menos. Ele tem 26 anos, né? Então, olha a diferença. E pensando mesmo numa passagem de bastão futura. E o Everton teve a maturidade e a sabedoria de chegar ao Palmeiras quando tinha Fernando Praz e Jailson e esperar. Ele não chegou dizendo, o técnico vai decidir se jogo eu, se jogo o Praz. Não, quem ia jogar ia ser o Praz. Foi campeão com o Praz em 2018. Com o Praz, com o Jailson em 2016, depois o Everton jogou em 2018 com o Jailson e com o Praz. Acho que tem um momento de transição.
Então, o Carlos Miguel não chega para ser titular no próximo jogo. O Carlos Miguel chega para fazer a sucessão do Everton. E é uma sucessão muito bem feita, considerando que se leve em conta que o titular é o Everton. O Everton é uma lenda da história do Palmeiras, tem que ser respeitado desta maneira e o Carlos Miguel vai entrar quando o time precisar dele. Agora, futebol é dinâmico, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Se o Carlos Miguel tiver a oportunidade de começar a pegar tudo, será que vira uma sombra para o Everton? Sim, justo. Para vocês, gente, vocês acham que o Carlos Miguel ele chega já brigando por essa vaga de titular com o Everton? Apesar de o Everton, né, ter toda essa história construída e ser um grande goleiro, haja visto o que ele fez ontem, né? Fez grandes defesas, fez uma grande defesa na partida de ontem. Então, será que já dá para brigar? Ou o Carlos Miguel realmente vai ter que esperar um pouquinho, fica um pouquinho na miúda ali na fila até chegar a sua oportunidade? Vamos acompanhar, né? Futebol é meio doido. Agora, quem está de saída, PVC, é o Tales. Palmeiras encaminhou a venda do jogador para o Olympiacos da Grécia, 7 milhões de euros, 70% aí dos direitos econômicos. Palmeiras ainda fica com um percentual. Jogador jovem, né, de 20 anos, não tem sido bem muito aproveitado. Então, aí faltam apenas alguns acordos, alguns detalhes financeiros aí, definir forma de pagamentos, garantias e tal, mas esse jogador está se transferindo para a Grécia. Mais uma joia aí da academia, indo embora. PVC, não sei se você quer comentar sobre o Tales, mas tem uma pergunta para você sobre o Enciso. O Alex Alos pergunta aqui no nosso chat. PVC, boa tarde. Pode trazer informações sobre o Enciso? Os jornais britânicos afirmam que o Palmeiras fixou uma proposta de 14 milhões de euros mais 2 milhões de bônus e que pode estar perto. Tem alguma novidade sobre isso? O que eu ouvi só assim, o preço que está fixado no Transfer Market não é o preço do Enciso, é mais barato. Mas gira em torno de 14 a 15 milhões de euros. Como o Palmeiras ia gastar 10 milhões de euros no Marcel Ruiz, e o Marcel Ruiz não vem mais, não é um dinheiro que você pega, esse dinheiro eu tinha para o Marcel Ruiz, agora eu pego e coloco aqui. Não é exatamente isso. Mas você ia gastar um dinheiro e agora você pode gastar esse dinheiro de outra forma. O ponto só, o central, o GFT, o André já trouxe a informação de que vai ser anunciado nessa semana, que o negócio está fechado por 5 anos de contrato. Então o Carlos Miguel fechou, o GFT fechou, o Enciso não está fechado. O Enciso está faltando detalhe para acertar a negociação e tem a pressa porque a janela fecha na terça-feira da semana que vem, 2 de setembro. Não, 2 de setembro, terça-feira daqui a 2 semanas. Então você tem... A outra terça, sem ser semana que vem, a outra. Você tem 14 dias para fechar o negócio. Tem tempo para fechar o negócio. E o Enciso não vai chegar para ser o jogador campeão brasileiro e classificar o Palmeiras para as quartas de final, porque o Palmeiras já está classificado virtualmente para as quartas de final. Ele vai chegar para um período longo, para um novo time que o Palmeiras está formando. Acho que vai dar certo. Acho que ele vai chegar para jogar o último trimestre desse ano no Palmeiras. Continuam perguntando sobre o tal 8 do Richard Rios. Não está vindo, porque era o Marcel Ruiz. O Palmeiras já contratou 10 jogadores nesse ano, o GFT é o 11º, o Enciso é o 12º. Para um time que foi campeão brasileiro em 2023, contratando 2 jogadores no ano inteiro. Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Segundo vídeo desta segunda-feira, trazendo as últimas informações desta tarde do nosso Verdão para você que nos acompanha. E como sempre peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer. Não esquece, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedão no like. Se tiver pelo celular, não esquece também, vai aparecer aí o Hypar. Hypa aí também nosso vídeo, pontue ele para que ele fique melhor ranqueado aqui na plataforma e possa também ser entregue aí, chegar para novos palmeirenses. Se inscreva, caso você ainda não seja inscrito. É importante também que você se inscreva e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aí aos novos inscritos, sempre agradeço, né, a rapaziada que vem dando a moral pra gente aí, vem dando todo o apoio, obrigado demais.
tá? Os membros, né, do canal, quem chegou aqui no início do projeto, em 2019, tamo junto sempre, viu? Obrigado demais por todo o apoio. Bom, quero começar falando que a Sportingbet segue patrocinando somente o Palmeiras, né? Vocês devem se lembrar que o Mauro César, depois não lembro mais aonde que foi divulgado aí, eles trouxeram aí que a Sportingbet iria patrocinar, iria ser o patrocinador master do Flamengo, iriam pagar algo em torno de 200 milhões pro Flamengo, né? Mas isso só ficou na base aí da especulação, apesar do Mauro César ter cravado que seria a Sportingbet. Eles seguem então somente na camisa do Palmeiras. O clube carioca anunciou que a Betano será o patrocinador master, tá? Então não tem nada de Sportingbet no Flamengo. E tem jogador do Palmeiras na pré-lista de convocados da seleção argentina para as próximas rodadas das eliminatórias, né? Ou seja, a próxima data FIFA. E creio que pegou você de surpresa, viu, torcedor palmeirense? Eu, quando vi a pré-lista do Scaloni, fiquei surpreso. E não é o Giai, hein? Trata-se de Flaco Lopes, rapaziada. O Scaloni pré-convocou aí Flaco, tá? E óbvio, né? Ainda vai sair a convocatória definitiva, né? Uma pré-convocatória, tá? Mas de fato, se ele for chamado, é mais do que merecido, muito merecido. Acho que já para estar na pré-lista, ele já deve estar muito feliz. O Abel falou em 2024, eu disse ao Flaco, me mostre tudo, todas as suas qualidades, né, que eu sei que você tem, porque senão vou ter que buscar um outro jogador para sua posição, né? E o Flaco realmente ele veio mostrando, né? O Flaco, se eu não me engano, ele é o artilheiro da temporada. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam. Ele é o artilheiro da Libertadores, está empatado com outros jogadores aí de outros times, 2 jogadores, tá? Mas é um jogador que tá bem, tá? Pra mim tá merecendo, viu? Já não é de hoje. Às vezes a gente pega um pouco no pé, né? Pô, tem gol que não pode errar, tem lance que não pode vacilar, mas é um jogador que vem, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele vem numa crescente, podemos se dizer assim. Assim como o Giai, que nós falamos, o Scaloni tá de olho no Giai. E acabou aí, tá? Pré-convocando Flaco Lopes. Te surpreendeu ou não, torcedor palmeirense? Deixa aí nos comentários, tá? Bom, Bruno Rodrigues postou aí em seu Instagram que está voltando. De acordo com algumas informações, ele deve estar à disposição, deve ser relacionado para o jogo de quinta contra o Universitário. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, né? E assim, na verdade ele colocou a legenda, ele estava junto com o Rafael Veiga e colocou "estamos voltando", né? Junto aí com o Rafael Veiga, os dois fazendo um trabalho na parte interna do Centro de Excelência. Então poderemos ter não só Bruno Rodrigues na quinta-feira entre os relacionados, mas Rafael Veiga também voltando aí, cara. E eu queria ver o Veiga desempenhando o seu melhor futebol. É uma pena, cara, um jogadoraço aí, mega decisivo, mas nos últimos tempos não vem conseguindo, né? Não vem conseguindo performar. A gente não sabe o que aconteceu com o Veiga, se é cabeça, se é parte técnica, se é algum problema físico, enfim, a gente não sabe. Mas eu queria ver o Veiga de volta aí, cara. Já pensou a gente ter Veiga voando, Maurício voando, Felipe Anderson voando? Olha só, quem tem a ganhar é só o Palmeiras, né? Enfim, vamos aguardar para ver se eles retornam aí. Na verdade, os dois, né? Se eles retornam aí aos relacionados na próxima quinta-feira. O Bruno Rodrigues completando aí um longo período, né? Sem atuar. Vamos ver se acontece aí na Libertadores próxima quinta-feira. Quero falar agora sobre Jefté. Ele é esperado até o fim dessa semana aqui no Brasil. De acordo com o nosso palestra, as partes finalizam as últimas pendências
para que ele se apresente aí para os exames médicos na academia de futebol, tá bom? E ainda estamos aguardando, hein, o anúncio do Carlos Miguel. O André Hernan trouxe ontem na transmissão de Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras iria anunciar o Carlos Miguel hoje, né, segunda-feira, dia 18 de agosto. Até agora, nada. Achei que até pouco depois do vídeo que a gente trouxe pela manhã iria sair o anúncio, mas provavelmente deve acontecer aí pro final do dia. Mas tá pronto já o anúncio, né? Tá tudo ok. Palmeiras fechado aí com o novo goleiro. Não deu ruim, não. Vi um pessoal aí falando, pô, será que deu errado nos exames médicos? Não, tudo ok. Carlos Miguel aí, novo goleiro do Verdão. O anúncio deve acontecer aí, se não aconteceu agora, no momento que eu tô gravando, deve acontecer nas próximas horas. Fechou? E lembra que eu trouxe aí uma declaração do empresário Will Dantas, falando que o Palmeiras estava acertando aí com um fenômeno para o Sub-20, é um jogador lá de Goiás, mas nós ainda não sabíamos o nome, né? O Will Dantas não revelou o nome. Pois bem, o nosso palestra trouxe aí que trata-se do meia Yuri Alves, de 18 anos, do Atlético Goianiense, destaque nas categorias de base lá do Atlético, e ele já atua pelo profissional também nesta temporada. Então, um fenômeno aí chegando para o nosso Sub-20 a princípio. Vamos ver, né? Quem sabe ele consegue ser fenômeno aí, literalmente, no Sub-20 e consiga, né, desempenhar no profissional também, caso ganhe oportunidade, né? Mas vamos com calma, eu costumo falar, gente, calma, empresário, né? Nós sabemos como é que é, o cara vai jogar o jogador dele lá em cima mesmo, vai colocar o jogador dele lá em cima. O Palmeiras vai... Pode anotar aí, ele falou pro Benja, né? Pode anotar aí, o Palmeiras vai vender esse jogador aí por mais ou menos 30 milhões de euros. Vamos ver, tomara. Uma coisa é você estar na base, né? Ou até no profissional com todo respeito, do Atlético Goianiense, outra coisa é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Já falei, isso aqui pesa, hein? Isso aqui é pesado, tá? Mas a gente deseja boa sorte aí para o meia Yuri Alves, de 18 anos. E falando em, olha, Yuri Alves, agora Camila Alves, setorista do Palmeiras do GE, falando em Alves aí, ela trouxe que o Palmeiras busca mais 2 reforços até o fechamento da janela. 8, o Palmeiras quer trazer até o fechamento da janela 8 e um meia ofensivo. Lembrando que a janela fecha dia 2 de setembro. Beleza? Sobre Murilo, hein, que saiu ontem com dores, foi substituído pelo Bruno Fux. Claro, né, o torcedor palmeirense já ficou preocupado. Ele que teve uma lesão aí que afastou por alguns jogos, né, desde o Mundial de Clubes, aquela partida contra o Inter Miami, onde ele foi arrancar, já sentiu a coxa. E aí ontem saiu sentindo, né, aparentemente estava com algumas dores ali, tá? Mas na primeira avaliação da interna, indica que não se trata de um problema grave. Vamos ver, né? Apenas aí ele sentiu um pouco desse desgaste, né, do que foi a partida a princípio. Vamos ver se realmente isso vai se confirmar. Esperamos ter o Murilo bem aí pro restante da temporada, porque ele e o Gomes ali na zaga, realmente, o nosso setor ali, o nosso setor defensivo, né, a nossa dupla, o nosso quarteto ali defensivo fica muito mais forte quando os dois estão formando a zaga, beleza? Bom, o miolo de zaga, né, melhor dizendo. Vou ficando por aqui, não esqueci de mais nada, agradeço a sua presença em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente, não esquece de deixar o like se ainda não deixou, hypa nosso vídeo, se inscreva, comenta, compartilha, aquele abraço, tamo junto e avante palestra. E a má notícia é que sai machucado de novo, vamos ver o que aconteceu. Mas a gente teve também a boa notícia, o retorno do Fux, com mais uma lesão do Maurício. Então, vamos ver realmente o que está acontecendo. Mas a gente ganha o Fux, aí o Palmeiras não joga, o Palmeiras joga, né? Está classificado, mas joga, né? Na quinta-feira e depois só na segunda-feira e na outra semana não tem jogo, que seria o jogo da Copa do Brasil, que o Palmeiras não tem. Então tem esse período aí de um jogo já praticamente definido, a classificação para a Libertadores. Segunda-feira pega o lanterninha do campeonato, que ganhou um jogo só, né? Jogo em casa, dá para a gente
carimbar mais 3 pontos aí e seguir nessa recuperação do brasileiro. Que, aliás, depois do Mundial que eu estava falando, olha o que fez o Palmeiras. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. É uma campanha realmente impressionante pós-Mundial, né? E o Palmeiras, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro até aqui. Só perdeu um jogo, aquele lá em Minas, e o resto só vitórias. O Palmeiras ganhou, então, depois do Mundial, hoje do Botafogo, Ceará, um pouquinho atrás aí, Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro. 5 vitórias jogando depois do Mundial e 2 empates, né? Com Vitória, que foi aquele time misto lá, que estava perdendo, aí o Abel mexeu, o time empatou. E o Mirassol, que foi logo na volta do Mundial, que o Palmeiras acabou empatando também. Então o Palmeiras fez aí 17 pontos em 7 partidas. Muito bom. Muito bom essa recuperação, essa volta do Mundial. E o que a gente percebe é que aos poucos o Abel vai encontrando o time. Hoje não foi aquele jogo assim de excelência do Flaco Lopes, como foi no meio da semana, do Tigrinho, né? Mas o Tigrinho briga. Eu acho que ele não devia ter saído, né? Não devia ter saído. A entrada do Luigi, mas o que acrescenta esse menino? Parece que vai embora agora, parece que tinha... o Danilinho também está dizendo que o Vitor Roque tinha que ter ficado. Eu também acho, o Danilinho. Acho que o Vitor Roque deveria ter ficado, parece que ele até estranhou ali de ser substituído. Não sei, ou pelo menos se tira ele, deixa o Flaco, mas tirou os dois. Aí botou o Maurício e botou o Luigi. Mas olha, é garoto, a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de esperar um pouco mais. Mas esse Luigi já está quase 2 anos no profissional, gente. Quase 2 anos no profissional. Ele não faz, até hoje ele não fez uma partida assim, parece que vai. Parece que vai. Então é realmente muito difícil essa condição e a gente vê que o menino não consegue. Então eu acho que ele, o Thales também, parece que vai, né? A gente precisa, eu acho que dar espaço. Se o menino não vai, não cresce, não começa, eu acho que tem que buscar outros jogadores da base mesmo, ou trazer um jogador, porque quando na base tem um jogador bom, que é o caso do Gilberto, não é utilizado. Precisaria. E esses meninos, eu acho que eles têm, né, estão há muito tempo ali e não acrescentam. O Palmeiras liberou aí o Vanderlan, né? Liberou o John, tem liberado essa garotada que não vai. Liberou o Kevin, né? Esse era bom. Esse que joga pela esquerda, que o Shakhtar já está vendendo. Esse era bom jogador, mas infelizmente, né, não teve chance no profissional. E agora o Palmeiras já vai ganhar uma grana numa revenda dele lá. Mas não teve oportunidade aqui. Mas esses 2 meninos, infelizmente, não acredito mais não. Não acredito que vão conseguir fazer no Palmeiras algo que possa lembrar essa molecada da base que subiram e deram tão certo, né? Então, a gente teve a notícia aí do Murilo. Coloca pra gente aí e teve o Kelvin também. Esse foi bom, hein? Coloca a escalação pra gente aí, pra gente começar, o Lucas, porque teve, o Kelvin foi uma boa notícia, uma boa novidade aí do Abel, saiu com cãibra, né? 24 anos, jogou, acho que estava um pouco tenso, né, da estreia, que é normal, e aí o Kelvin é substituído pelo Giai de novo. Mas fez uma boa partida o Kelvin. Você vê como a gente já falou sobre esse menino aqui, 24 anos é menino ainda, né? Mas foi uma boa contratação. Ele é um jogador rápido, mais rápido que o Giai. Ele não é tão forte como o Giai. Acho que na dividida ali no físico, né? 1 contra 1 na disputa física, não sei, né? Vai ter um pouco de dificuldade. Mas para ir para frente, a gente vê a força que tem esse menino e como chega bem à frente, né? Então é um lateral que gosta de ir pro apoio. Isso é uma boa notícia. Bom jogador. Gostei da contratação, gostei da estreia. Eu acho que esse menino vai ajudar muito. E precisava renovar, né? Marcos Rocha, serviço prestado, foi pro Grêmio, 36 anos, foi legal. O Mike também, eu acho que o Mike poderia até ficar um pouco mais, mas foi pro Santos, tomou 6 hoje. Que absurdo o Santos, hein? Neymar chorando, o Santos tomou 6, que goleada, o Neymar chorando. Diz que nunca tinha acontecido na vida dele, 6-0 pro Vasco da Gama, hein? Vai ser difícil explicar essa história. Eu estava vendo o jogo, falei, nosso treinador não vai descer a Anchieta hoje. Não desceu. Ficou aí no Morumbi mesmo. Mas então, esse menino aí, vamos falar do Palmeiras, que é o que interessa. Esse Kelvin aí,
É uma boa notícia. Esse menino aí vai ajudar muito. O Palmeiras liberou 2 jogadores. O Mike tá com 33, né? Foi embora. O Marcos Rocha, 36. Era um momento de renovação. Gilberto tá pedindo passagem também. Essa eu não entendo muito do Abel, não. Por que esse menino, em alguns momentos, que o Palmeiras estava sem? Vocês lembram disso? Marcos Rocha estava machucado. Mike estava machucado. O Giai não estava bem. Ele colocou o Fux de lateral. Fux de lateral. E o Gilberto não foi nem para o banco. Nem para o banco foi o menino. Então, não sei. Mas esse menino, independente dele ser aproveitado ou não no Palmeiras, a carreira dele vai ser muito boa. Porque ele tem o talento. Ele tem a capacidade. E ele vai embora. Vai embora. Seria bom que tivesse mais oportunidade no Palmeiras, mas não sei. Parece que não vai acontecer. Agora com o Giai com 21. E ele tem 20, hein? Quase que a mesma idade. O Giai com 21 está tendo sequência, né? Hoje é o titular do Palmeiras, ali no lateral, e o Kelvin que tem 24. Então, para o Gilberto, ficou bem complicado. Gomes e Murilo era a boa notícia da noite, né? Infelizmente, uma lesão, e a zaga fica bem com os dois, né? O Murilo ganha as bolas por cima, chega no ataque, até chutou uma bola no gol, ganha a bola de cabeça lá na frente. É um zagueiro que dá essa confiança para o time, ainda mais jogando com o Gomes, né? Acho que facilita também. Mas, infelizmente, saiu machucado, o Fux voltou também. Então, o Fux vinha bem, né? Eu lembro que a gente fez até uma enquete aqui num desses jogos aí, e falando sobre o Fux, se realmente ele já era titular do Palmeiras, e a maioria aí concordou que sim, né? Que o momento do Fux era muito bom. Então, é um bom nome, voltou, está recuperado, isso é bem legal. Do outro lado, Piquerez, que dispensa, né? Até a gente ficar falando, mas joga muito bem. Aníbal Evangelista e Flaco Lopes. O Flaco jogou tão bem hoje, né? Mas é um cara que surpreendeu a gente, até jogando nessa função, nessa posição. Eu acho que o Flaco vai crescer por ali. Tem 15 gols, é o artilheiro da temporada, o artilheiro do time. Perto dele, acho que está o Maurício com 10 gols, está longe, né? Então o Flaco está no momento artilheiro, um momento de confiança, e tem que jogar mesmo. E o Vitor Roque vem melhorando também, né? Tá melhorando. Agora, o problema é o de sempre, né? O problema é o de sempre. O lado esquerdo, que hoje jogou o Felipe Anderson, que fez o gol, né? Até o caso dele decidir o jogo, soma a favor dele, né? Claro que sim. Ele acabou decidindo o jogo, mas estava perdido ali. Para marcar o Matheus Ponte ali, que era a função dele, entrou para marcar. O mundo do futebol hoje em dia, vou te falar, tá muito complicado, né? Então o Felipe Anderson entrou para marcar o Matheus Ponte, e não estava conseguindo levar vantagem nesse setor ali na marcação. Para frente, até alguns momentos, né? Mas algumas bolas que ele tocava errado, a coisa estava meio complicada. E aí, numa escapada por dentro, né? Ele sai na diagonal, a bola sobra, aí ele tem toda a capacidade de balançar, fingiu que é para a esquerda, foi para a direita, e saiu na cara do John, e teve a tranquilidade ali para tirar o John e fazer um golaço. E o goleiro já sai se jogando, hoje em dia eles fazem isso mesmo, né? O centroavante que tem um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de habilidade para tirar do goleiro, não tem. Saiu na cara do gol, é gol. Nós vimos hoje, no jogo, estou citando aqui porque vem na minha cabeça, no jogo do Santos, o goleiro sai, se joga no chão, toca por cima, é gol. Toca por cima, é gol. E acontece o tempo todo. Então o Felipe Anderson teve esse mérito aí para definir o lance, para definir o jogo, mas fica muito claro, né, que essa função de marcar o lateral, de acompanhar o lateral, fazer cobertura da zaga, porque o Piquerez está lá dentro como zagueiro, não funciona. Não funciona. Então esse é o grande problema que o Palmeiras está enfrentando. Tanto do lado esquerdo e do lado direito também. O Facundo sumiu de novo, né? O Facundo até que fez alguns bons jogos ali pelo lado direito, mas desapareceu de novo. Não consegue criar uma jogada, não consegue chutar no gol. Tem essa função de marcação, que é uma função tática que ele tem, mas é sem a bola. Isso não pode tirar dele a qualidade ou a iniciativa de fazer uma jogada quando o Palmeiras tem a bola. Então, com muita dificuldade pelos dois lados do Palmeiras. Vamos ver como o Abel vai fazer nos próximos jogos. Entrou o Alan hoje, e o menino até entra bem, né? Hoje teve até uma oportunidade no finalzinho do jogo, mas tocou e a bola acabou indo para fora também. Renato Souza, a sombra do Carlos Miguel já surtiu efeito, que defesaça do Everton. Você tem toda a razão, Renato. Não tenho dúvida que depois que saiu a contratação, e ele chegou hoje, né, deve se apresentar amanhã, o Carlos Miguel,
o Everton vem fazendo uma sequência de bons jogos, né? E erro zero. O Everton não tem errado mais. Não tem errado mais. Então é sempre bom. O Everton está muito tempo ali com o Lomba, que entra quando o Everton não está, que entra quando o Everton está machucado, que entra quando o Abel quer dar um descanso, trocar o time, mas nunca foi uma sombra para o Everton. Nunca foi um goleiro que ameaçasse a posição do Everton como titular. Nunca, nunca. Em nenhum momento o Lomba chegou a ameaçar a posição do Everton. Agora, a situação mudou completamente. O Carlos Miguel chega com o status de um goleiro que vai brigar por vaga, que vai brigar por titularidade. É bem mais jovem, né? São 12 anos de diferença, tem 26 anos o Carlos Miguel, 38 o Everton. Então o Everton sabe que se vacilar, e ele vinha de uma sequência ruim, a gente tem que reconhecer isso, principalmente chegou no Mundial um pouco sem confiança, tomou aquele gol contra o Chelsea, né, que comprometeu, e aí o Palmeiras, que foi atrás de um goleiro até para uma renovação, traz o Carlos Miguel, que para mim, se tiver oportunidade, se conseguir jogar e mostrar o que já mostrou, vai brigar não só para jogar no Palmeiras, como por vaga na seleção na Copa do Mundo do ano que vem. É um goleiro que, para mim, chega com essa capacidade e com esse perfil para brigar por vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. E com relação a isso ao Everton, acho que ele já não espera mais, né? Vai fazer 39, tá para a Copa do Mundo. Então, não dá para ser terceiro goleiro numa Copa do Mundo com 39 anos. Então, eu acho que essa é a condição que o Carlos Miguel ganha nesse momento. E eu já falei na outra live, vou repetir aqui, porque para mim a condição do Carlos Miguel é o que acontece na Europa normalmente. Quando você tem dois goleiros de qualidade, normalmente lá o que acontece? Um joga o campeonato e outro joga as Copas. Eu colocaria o Carlos Miguel para disputar a Libertadores. Como ele saiu da Copa do Brasil, só tem a Libertadores, e eu colocaria o Carlos Miguel para jogar esses jogos da Libertadores. Não nesse de quinta-feira, né? Tá chegando agora, vai se apresentar na segunda-feira, veio de férias, aí não dá. Mas com os treinamentos, a próxima fase da Libertadores já vai estar mais ambientado, e com um detalhe, né? A Libertadores, a gente sabe que tem tudo para ir para uma disputa de pênalti. Sempre acontece. Sempre acontece uma fase ou outra que você vai para pênalti. Tinha a Copa do Brasil também, o Palmeiras foi eliminado. Mas na Copa do Brasil, isso normalmente acontece. E você tem um goleiro com 2,4 metros no gol, que é um pegador de pênalti, que tem essa envergadura, e além dessa envergadura, é rápido. É rápido. Eu vi o goleiro do São Paulo agora nesse final de semana, menino ainda, não vai evoluir. Vai crescer, estava estreando, Yang. 2,1 metros, mas não tem agilidade, não tem a velocidade do Carlos Miguel. É jovem ainda, a gente vai acompanhar, né? Mas pelo que eu vi nesse primeiro jogo, a gente já bate o olho, claro que já dá para identificar características, né? Então, de longe, a característica do Carlos Miguel de ter essa estatura e ter velocidade. Né? Goleiro alto, veloz. É isso aí que faz toda a diferença, e ele tem essa capacidade. Então, eu acho que é importante ter um atleta com essa capacidade no gol, principalmente em competições que você sabe que a cobrança de pênalti pode acontecer. E o Palmeiras, com o Abel, tem um retrospecto muito ruim nesse quesito. A gente foi aí para 9 decisões por pênalti, só passamos em uma, que foi o Atlético Mineiro, na Libertadores, no Allianz Parque. Eu estava lá. O Murilo fez o último gol, aquele no canto esquerdo, do Everson do Galo. Foi Palmeiras e Atlético na Libertadores, o Palmeiras passou. Então, como tem esse retrospecto ruim, tem esse cara que está chegando, tem esse perfil, e é um pegador de pênaltis, eu acho que a gente tem que pensar em Carlos Miguel, pelo menos na Libertadores, né? Essa próxima fase, acredito que a fatura está liquidada, 4-0, vai jogar em casa, tem que jogar, né? Mas eu acredito que dos próximos jogos, que pode ser o River, né? A River vai decidir em casa a vaga. O primeiro jogo foi 0-0 contra o Libertad. A gente tem a possibilidade de ter um goleiro com essa capacidade aí no gol, é importante. E o Everton vai no Brasileiro. Vai no Brasileiro, continua no Brasileiro. A Monique Lourenço está com a gente já também. O Everton paredão, já teve as suas falhas, mas ele é gigante na história do Palmeiras, sem dúvida, Monique. Isso não vai tirar o brilho do Everton e nem tudo que ele já fez. O Everton é o goleiro que mais ganhou títulos com a camisa do Palmeiras. Ponto. Isso aí é dele, ninguém vai tirar, está na história. E ele fez, né, em campo essas conquistas todas com participações importantes, né? A gente lembra, por exemplo, o brasileiro do ano retrasado, né? Retrasado já. Ano passado o Botafogo ganhou, ano retrasado,
que ele pega o pênalti quando estava 2-1, né? Então, estava 3-1 já. 3-1 o jogo, 38 do segundo tempo, sai um pênalti, ele pega o pênalti. Então, depois o Palmeiras vira para 4-3. Então, o Everton já teve suas histórias, momentos importantes.